Graça e paz a todos. Aqui é o presbítero Wellington do canal Através da Palavra. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma palavra, momento rema. Então curte, compartilha, se inscreva no canal para os próximos vídeos. Ative já o sininho também para chegar aí para você quando nós postarmos, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida desde já. O tema desse vídeo é o chamado de Deus para a intimidade. Texto que Deus me passou é Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 5, que eu quero trazer para vocês a introdução dessa palavra. Irmãos, desde já, Deus ele não nos chamou apenas para crer nele. Isso já quero deixar bem claro. Deus ele nos chamou para andar com ele, crescer com ele e depender dele. A vida cristã não é estatística, ela é progressiva. Ou você está crescendo ou está parado. Isso é simples de entender. A vida cristã, ou você está crescendo cada vez mais, tendo mais intimidade com Deus, buscando mais a Deus, ou senão você está parado, estagnado no mesmo lugar. Em Ezequiel 47, Deus mostra uma visão que revela exatamente isso. Um relacionamento que começa pequeno, mas que precisa se tornar cada vez mais profundo e transformador para a nossa vida. Hoje vamos aprender que Deus sempre nos chama para ir cada vez mais profundo. Você entendeu? Deus sempre nos chama para cada vez ir mais profundo. Mas quem decide ir mais profundo somos nós. Mas Ele sempre nos chama para uma intimidade maior. Antes de entrarmos no texto, eu preciso que vocês entendam o momento que acontece isso. Ezequiel, ele era um sacerdote, mas Deus chamou ele para ser profeta. Vivendo no cativeiro da Babilônia, o povo estava ali porque rejeitou a palavra de Deus. Os primeiros capítulos do livro, eles vão falar que por que Deus rejeitou? Por que o povo rejeitou a palavra de Deus? Os primeiros capítulos do livro falam de juízo, disciplina e consequência do pecado. Mas a partir do capítulo 40, Deus começa a revelar a restauração, um novo templo, nova presença e uma nova vida que Ele tem para dar para o seu povo. Ou seja, depois da correção, Deus mostra que a história não acabou. E é nesse novo templo que nasce o rio. E desde já, que é o primeiro tópico dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês, o título desse primeiro tópico, a fonte do rio, a presença de Deus. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam águas debaixo do limiar da casa. O rio não nasceu no deserto. O rio não nasceu no homem. O rio nasce no templo, símbolo da presença de Deus. Isso nos ensina um princípio espiritual. Vida espiritual não começa com o esforço do homem, começa na presença de Deus. Onde Deus está, tem cura, tem libertação, tem restauração, tem crescimento e tem a direção. Se queremos mudança na família, na igreja, na vida espiritual, precisamos primeiro buscar a fonte certa. Nós não temos que buscar qualquer tipo de fonte. Nós temos que buscar a fonte certa, da onde começa. Não é mais atividades, não é mais eventos, mas sim é mais a presença de Deus, que são águas nos pés. O início da caminhada, que diz assim: mediu côvados e fez-me passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Ezequiel não entrou direto nas águas profundas. Primeiro veio o nível dos pés. Isso fala do início da fé, do primeiro contato com Deus, do começo da caminhada cristã. Aqui estão aqueles que aceitaram a Jesus, começaram a ouvir a palavra de Deus e estão aprendendo a obedecer a palavra dele. Alerta espiritual. O problema
é que muitos ficam a vida toda só com os pés nas águas. Não vai mais profundo, fica somente com os pés nas águas, vivendo uma vida rasa, uma fé que não evolui, sem o compromisso, sem a profundidade, sem conhecer Deus profundo, sem ver milagres, somente com os pés no raso, que é qualquer problema desanima, qualquer luta pensa em desistir, qualquer coisa pensa em voltar, pensa em parar. Quem tem a vida com os pés, molhando somente os pés, com os pés ali no raso, é desse jeito. Qualquer dificuldade, qualquer vento, qualquer coisa que não dá certo, pensa em voltar, pensa em parar, pensa em desistir, pensa em jogar tudo por ar. Mas Deus, ele diz: venha mais profundo, eu quero intimidade contigo. Deus, ele não quer só que você comece, ele quer que você também se aprofunde, ele quer que você também busque. É um caminho de crescimento, não é um caminho que eu aceito e fica por aqui. Não, Deus, ele quer fazer transformação na sua vida. Então, comece a caminhar a cada vez mais profundo, comece a se aproximar a cada vez mais de Deus. Comece a ler, comece a orar, comece a jejuar. Deus, ele tem chamado você. Agora, o próximo tópico que eu coloquei, que são as águas no joelho. A vida de oração que o crente tem que ter. Mediu mais 1000 e fez-me passar pelas águas, as águas que davam pelos joelhos. Joelho na Bíblia, ele representa oração, rendição e dependência. Aqui o relacionamento aprofunda. Agora não é só ir ao culto, mas é buscar a Deus no secreto. É buscar a Deus em oração. É buscar a Deus enquanto as circunstâncias batem na porta e nosso amigo aonde nós temos que desabafar é Deus, colocando nossos joelhos. Eu não estou aqui falando que você só tem que orar de joelhos. Não, o momento que eu estou querendo dizer é que de joelhos vem a oração. Então você ora em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas nós temos que ter a intimidade com Deus. Daniel, mesmo como eu já estou falando de oração, ele orava correndo risco de morte, ele não parava. A Bíblia vai deixar isso muito claro. Jesus também orava antes da decisão. A igreja orava e o poder de Deus se manifestava no meio da igreja. Crente sem oração, ele vive fraco, cai mais fácil, perde a sensibilidade espiritual. Se nós queremos vencer as tentações, se nós queremos ter discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter momentos de oração, momentos de conversa com Deus, momentos onde nós abrimos o nosso coração. Presbítero, mas eu não sei orar. Orar é você conversar. Você não conversa com seu amigo, você não conversa com sua mãe ou com algum parente seu, é a mesma maneira. Você só tem que ter a reverência diante de Deus. Falar com Ele, abrir seu coração para Ele, mostrar o que você precisa, mostrar o que você está precisando para Ele e também mostrar como você está se sentindo. A oração é uma conversa, então fale com Deus e no final você tem que estar falando assim como Jesus, ele disse, nós temos que orar em nome dele e que seja feita também a sua vontade, não a nossa. Próximo tópico, águas nos lombos, preparo para a batalha. Mediu mais 1000 e fez-me passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. Cingir os lombos significa estar pronto para agir, trabalhar e lutar. Aqui Deus mostra que intimidade gera maturidade, gera preparo e firmeza espiritual. Existe batalha espiritual. Isso é para deixar para você muito claro. A vida do cristão não é um mar de rosas. Existem batalhas espirituais.
nós não lutamos contra problemas naturais, mas contra influências espirituais que estão tentando enganar, que estão tentando trazer tentação, mas com a oração e com os lombos cingidos, preparados para lutar contra o diabo, preparado para lutar as lutas espirituais, nós temos que estar. Quem anda com Deus, quem anda com as águas nos lombos preparados, nós não vivemos despreparados para as lutas que vêm do dia a dia. Nós temos que entender que quando o barco vem, quando nós estamos no barco, o barco simboliza sua família, sua vida espiritual, sua vida financeira, nós não vivemos despreparados, porque nós entendemos que Deus ele está no controle. E nós entendemos que nós devemos lutar com isso através da palavra, através da oração, através de louvores. Quem vive na palavra discerne o erro. Quem ora não cai facilmente. Deus, ele não quer crentes frágeis, ele não quer crentes que reclamam de qualquer coisa, ele quer crentes fortes nele, ele quer crentes fortalecidos, ele quer crentes que se preparem para a batalha, que vá em lugares aonde o diabo tem tomado o controle de vidas, aonde o diabo tem estado no controle. E a igreja é isso, é um exército. Nós vamos para a presença dele, nós nos curamos ali pela presença dele, em comunhão com a igreja, e Deus ele nos prepara com a armadura, com a espada, que é a palavra dele, e nós vamos de encontro ao inimigo para tentar resgatar, para levar a palavra dele para essas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. E agora o próximo tópico, que é águas profundas, dependência total. Era um rio que eu não podia atravessar, águas que se deviam passar a nado. Agora não dá mais para controlar, agora não dá mais para tocar no fundo, agora é confiar totalmente em Deus. Nós não temos mais o pé no chão, agora nós somos totalmente dependentes dele. E esse é o ponto que Deus ele quer nos levar. Ele quer nos levar a um lugar aonde nós confiamos totalmente nele, aonde nós entendemos que sem ele nós não conseguimos nada, entender que nós estamos envolvidos com a sua graça, entender que ele tudo pode fazer sobre a nossa vida. Agora é confiar totalmente em Deus, porque isso fala de entrega, de fé, direção do Espírito Santo. Enquanto nós queremos controlar tudo, enquanto nós estamos querendo controlar tudo, Deus ele não age. Mas quando nós entregamos tudo na mão dele, nós entregamos tudo realmente. Não é, por exemplo, eu estou aqui na igreja, faço a minha oração, entrego a minha família, entrego a minha vida financeira, e eu chego em casa, vejo a dificuldade, e quando eu vejo a dificuldade, eu quero pegar de volta para tentar resolver. Não, está fora do seu controle, você perdeu todo o controle, aí você entrega para Deus. Você tem que entender que a sua vida é dele, você tem que entender que ele está no controle. Acalma seu coração. Enquanto nós queremos controlar tudo, nós não vamos ver o agir de Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é quando Jesus ele manda os discípulos atravessarem o mar, e quando eles estão no meio do caminho, começa uma tempestade, um vento contrário, e eles ali a noite toda tentando lutar contra aquele vento, tentando e não conseguindo. Eles perderam o controle, e quando eles olham em direção à tempestade, eles veem Jesus indo até eles. Eles tomam um susto, porque não é normal, e quando eles tomam esse susto, Jesus fala: acalma, eu estou aqui com vocês. O que eu entendo nisso? Nós vamos saber que Pedro fala: se é tu mesmo, me chama para ir ter contigo. Jesus chama, ele vai. E quando ele olha para a tempestade,
quando ele olha para a luta, quando ele olha para a dificuldade, ele começa a afundar. Jesus segura na mão dele porque ele chama Jesus quando está afundando. Jesus segura na mão dele e vai com ele até o barco e para aquela tempestade. Quando tudo perde o controle da nossa vida, nós temos que entender e chamar Jesus para o nosso barco. É momento que nós perdemos o controle da nossa vida, é um momento que nós temos que entender que Deus ele pode mostrar o seu poder na nossa vida. Entender que Deus ele está no controle da nossa tempestade, no controle do nosso barco no meio da tempestade. Nós temos que confiar somente em Deus. Deus ele quer nos levar a um nível que confiamos mesmo sem entender, obedecemos mesmo sem ver, seguimos mesmo sem saber o caminho. Isso é viver pela fé, viver pelo que Deus direciona, viver pelo que a palavra de Deus garante para a nossa vida. Nós não temos que viver pela fé pensando, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Não, nós temos que viver pela fé, crendo que Deus, ele tudo pode fazer na nossa vida e tudo ele também não pode fazer na nossa vida. Nós temos que estar preparados para levar a palavra dele. Nós temos que viver dependentes dele. Deus, ele tem nos chamado para a intimidade, ele tem nos chamado para buscar mais, ele tem nos chamado para estar cada vez mais próximo dele. Deus, ele nunca planejou que nós ficássemos somente na margem. Você entendeu? Deus, ele nunca planejou que nós ficássemos somente na margem, somente com os pés ali e sem caminhar em direção a ele. Ele sempre nos chama para mergulhar na presença. Ele sempre nos chama para nos aprofundar na palavra. Ele sempre nos chama para mergulhar nas escrituras dele. O rio está disponível para todo mundo. Não é uma coisa que é só para o pastor, só para o obreiro, só para o presbítero. Não, o rio ele está disponível para todas as pessoas. A presença está aberta e o convite também. Então, você comece a buscar, você se achegue a Deus, você entre nesse mar de graça que Deus ele deu para nossas vidas. A pergunta não é se Deus quer nos levar para mais profundo. A pergunta é quando nós vamos começar a caminhar no mais profundo. Deus ele só tem nos chamado. E você vai responder esse chamado? Você vai mais fundo ou quer ficar só no raso? Hoje, Deus está chamando as pessoas, vocês, meus irmãos, a ir mais profundo. Sair da superfície, sair do raso, voltar à oração, voltar ao jejum, como já venho dito aqui nessa palavra. Nós temos que confiar nele, se entregar completamente para ele, entregar a nossa vida e viver através da presença dele na nossa vida. Talvez você esteja somente com os pés nas águas, talvez só os joelhos, talvez os lombos, mas Deus ele quer mais profundo. Ele quer que nós ficamos totalmente dependentes dele. Se nós olharmos para a nossa vida, Deus ele tem cuidado dos mínimos detalhes. Ele tem nos ajudado a passar pelas lutas e as dificuldades. Então, meu irmão, escuta a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, se aprofunde, porque ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Se essa palavra falou com você, curte, compartilha, se inscreva no canal para as próximas e mais vídeos que vamos estar postando aqui. Deus abençoe.